Imagine olhar para uma fotografia e pensar: isso não pode ser real. Uma montanha com cores que parecem ter sido pintadas à mão. Um lago tão azul que parece uma tela de computador. Uma ilha coberta por uma vegetação completamente diferente de tudo que você já viu. E até lugares que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Mas existe um detalhe surpreendente. Todos esses lugares são reais. Nosso planeta possui paisagens tão extraordinárias que, quando aparecem em fotografias, muitas pessoas acreditam que foram criadas no computador ou modificadas digitalmente. Neste vídeo, você vai conhecer 20 lugares que parecem falsos, mas realmente existem. E fique até o final, porque alguns deles são tão impressionantes que parecem pertencer a outro planeta. Então prepare-se, porque hoje nós vamos viajar pelos lugares mais incríveis e inacreditáveis da Terra. Lago Hillier, Austrália. Começamos nossa viagem na Austrália, em uma ilha chamada Middle Island, localizada no arquipélago de Recherche. Existe um lago que parece ter sido preenchido com tinta rosa. Seu nome é Lago Hillier. O mais impressionante é a coloração da água. Mesmo quando observada de cima, ela apresenta uma tonalidade rosa extremamente marcante. E não estamos falando de uma simples edição de fotografia. O lago realmente possui essa aparência. Durante muito tempo, cientistas estudaram os organismos presentes no ambiente para entender melhor a coloração da água. Entre os fatores envolvidos estão micro-organismos e condições ambientais específicas. E existe outro detalhe interessante. O lago fica praticamente cercado pelo azul do oceano e pela vegetação da ilha. O contraste cria uma paisagem que parece impossível. É como se alguém tivesse colocado um enorme lago cor-de-rosa no meio da natureza. E esse é apenas o primeiro lugar. Montanhas de Danxia, China. Agora vamos para a China. Na região de Jianghe, encontramos uma das paisagens geológicas mais impressionantes do planeta. As chamadas Montanhas de Danxia. De longe, elas parecem uma pintura gigantesca. Faixas de vermelho, laranja, amarelo e outras tonalidades aparecem nas montanhas, formando padrões que parecem ter sido desenhados cuidadosamente. Mas essas cores não foram colocadas ali por um artista. Elas são resultado de milhões de anos de processos geológicos. Camadas de diferentes materiais foram acumuladas, comprimidas e posteriormente expostas pela erosão. O resultado é uma paisagem completamente diferente. Quando a luz do sol bate nas montanhas, as cores ficam ainda mais impressionantes. É difícil olhar para essas formações e acreditar que estamos vendo uma paisagem natural. Mas existe um lugar ainda mais estranho. Fly Riser, Estados Unidos. No estado de Nevada, nos Estados Unidos, existe uma formação que parece pertencer a um planeta alienígena. Hellfly Geyser. Sua aparência é completamente diferente da maioria dos geysers conhecidos. Ele possui pequenas torres rochosas, cobertas por minerais e cores vibrantes. Vermelho, verde, laranja e outras tonalidades aparecem na estrutura. E tudo isso aconteceu por causa de processos geotérmicos. O local foi formado após uma perfuração feita no solo, que acabou permitindo que água quente e minerais chegassem à superfície. Com o passar do tempo, os depósitos minerais foram formando estruturas cada vez maiores. A natureza transformou uma intervenção humana em uma paisagem surreal. E pensar que tudo começou com um buraco no chão. Lago Natron, Tanzânia. Agora vamos para a África. No norte da Tanzânia, existe um lago conhecido como Lago Natron. Sua aparência pode mudar bastante dependendo das condições ambientais. Em determinados períodos, suas águas podem apresentar tonalidades avermelhadas ou alaranjadas. Isso acontece por causa da composição química da água e da presença de micro-organismos adaptados a ambientes extremamente alcalinos. O cenário ao redor também contribui para a aparência estranha. O lago fica em uma região vulcânica, cercado por paisagens áridas. É uma combinação que parece ter sido criada para um filme de fantasia.
mas é completamente natural. E agora vamos para um lugar onde a própria areia parece ter sido desenhada. Dunas de Sossusvlei, Namíbia. No deserto da Namíbia, encontramos algumas das dunas mais impressionantes do mundo. Em Sossusvlei, enormes montanhas de areia vermelha se espalham pela paisagem. Algumas ultrapassam centenas de metros de altura. O contraste entre a areia avermelhada e o céu azul cria uma imagem impressionante. Mas existe algo ainda mais curioso. Em determinadas áreas, árvores antigas aparecem completamente secas no meio do deserto. Elas estão cercadas por areia e parecem fazer parte de uma pintura surrealista. O lugar parece parado no tempo. E quando o sol nasce ou se põe, as sombras das dunas mudam completamente a aparência da paisagem. Mas nosso próximo destino parece ainda mais impossível. Caverna de Gelo de Vatnajökull, Islândia. A Islândia é conhecida por suas paisagens extremas, e dentro de suas geleiras podem surgir cavernas de gelo impressionantes. No sistema glaciar de Vatnajökull, existem formações de gelo que podem apresentar paredes azuis e transparentes. Quando a luz atravessa o gelo, o interior da caverna ganha uma coloração azul intensa. Parece que estamos entrando em um palácio construído de cristal. Mas essas cavernas são naturais e também mudam com o tempo. O movimento da geleira e as condições climáticas podem alterar suas formas. Por isso, uma caverna de gelo pode parecer completamente diferente em outra época. É literalmente uma arquitetura criada pela natureza. Lagoa Azul, Islândia. Ainda na Islândia, encontramos outro lugar impressionante. A Blue Lagoon, ou Lagoa Azul, é conhecida por suas águas de aparência azul clara e ambiente geotérmico. O contraste entre a água e as paisagens vulcânicas ao redor cria uma atmosfera quase extraterrestre. A água recebe sua aparência característica por causa de sua composição e da maneira como a luz interage com partículas presentes nela. É uma paisagem tão diferente que parece cenário de ficção científica. Mas se você acha que já viu tudo, espere até conhecer o próximo lugar. Pamukkale, Turquia. Na Turquia existe uma paisagem que parece feita de enormes piscinas brancas. Seu nome é Pamukkale. Ao longo de milhares de anos, águas termais ricas em minerais formaram depósitos de travertino. Esses depósitos criaram terraços naturais. O resultado é impressionante. Piscinas brancas aparecem uma ao lado da outra, formando uma espécie de escadaria gigante. De longe parece neve, de perto parece mármore, mas é uma formação natural criada pela água e pelos minerais. E o mais impressionante é que esse processo continua acontecendo. Agora vamos para um lugar onde a natureza parece ter usado todas as cores disponíveis. Lagoas coloridas de Laguna Colorada, Bolívia. No altiplano boliviano, encontramos a Laguna Colorada. Dependendo das condições, suas águas podem apresentar tons avermelhados. A paisagem ao redor também é impressionante. Montanhas, vulcões, desertos e formações rochosas cercam a região. A coloração está relacionada à presença de minerais e organismos microscópicos, adaptados às condições do lago. O resultado é uma paisagem que parece ter sido criada artificialmente, mas estamos diante de um fenômeno natural. E agora vamos para uma das paisagens mais famosas da nossa lista. Canyon de Antílope, Estados Unidos. No Arizona existe um lugar que parece ter sido esculpido por um artista. É o Antelope Canyon. Suas paredes possuem curvas suaves e formas impressionantes. A luz que entra pelas aberturas superiores cria sombras e tons diferentes nas paredes. Dependendo do horário, o interior pode parecer completamente diferente. O canyon foi formado principalmente pela erosão causada pela água ao longo de milhares de anos. Ou seja, não foi construído, não foi esculpido por máquinas. Foi a própria natureza que fez isso. E ainda temos metade da nossa viagem pela frente. Vale da Lua, Chile. No deserto do Atacama, no Chile, existe uma região conhecida como Vale de la Luna, ou Vale da Lua.
O nome não poderia ser mais apropriado. A paisagem possui montanhas, dunas e formações rochosas que lembram a superfície de outro planeta. A quantidade extremamente baixa de chuva contribuiu para preservar muitas dessas formações. Em alguns pontos, olhar para o horizonte dá a impressão de estar em Marte. É por isso que a região é frequentemente utilizada como referência para estudos relacionados a ambientes extremos. Mas existe um lugar que parece ainda mais alienígena: Socotra, Iêmen. No Oceano Índico, existe um arquipélago extremamente peculiar. Seu nome é Socotra. A ilha possui diversas espécies que não são encontradas naturalmente em outras partes do mundo. Uma das árvores mais famosas da região é a árvore sangue de dragão, que possui uma copa em formato semelhante a um guarda-chuva. Quando vista de longe, a paisagem parece pertencer a outro planeta. A combinação entre árvores incomuns, montanhas e regiões áridas cria um cenário único. Socotra é um dos exemplos mais impressionantes de como o isolamento geográfico pode produzir biodiversidade extraordinária. E agora chegamos ao nosso top 8. Lagos de Plitvice, Croácia. Na Croácia encontramos o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. O local possui dezenas de lagos conectados por cachoeiras e cursos de água. A coloração das águas pode variar entre tons de azul e verde. A transparência também impressiona. A paisagem é tão perfeita que parece uma pintura digital. Mas tudo é natural. As formações de calcário e outros processos geológicos ajudam a criar as barreiras naturais que separam os lagos. Agora vamos para um dos lugares mais impressionantes da África: Monte Roraima. O Monte Roraima é uma gigantesca formação rochosa localizada na região onde Venezuela, Brasil e Guiana se encontram. Seu topo é praticamente plano. Grandes paredões verticais sobem ao redor da montanha. Quando as nuvens ficam baixas, parece que o topo está flutuando acima delas. A paisagem é tão incomum que inspirou histórias e obras de ficção. O Monte Roraima possui milhões de anos de história geológica. É uma verdadeira janela para um passado extremamente antigo da Terra. Mas o próximo lugar parece ainda mais impossível: Porta do Inferno, Turcomenistão. No deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma enorme cratera conhecida popularmente como Porta do Inferno. Ela possui chamas visíveis no interior. A cratera surgiu após um acidente durante uma operação de perfuração de gás na década de 1970. Desde então, o local ficou conhecido mundialmente por sua aparência impressionante. Durante a noite, o brilho das chamas pode ser visto no meio do deserto. É uma paisagem que parece saída de um filme. E agora entramos no nosso top 5. Lago Moraine, Canadá. Nas montanhas rochosas canadenses, encontramos o Lago Moraine. Sua água possui uma coloração azul turquesa impressionante. Ao redor do lago, existem enormes montanhas cobertas por vegetação e neve em determinadas épocas do ano. A cor da água está relacionada principalmente à presença de partículas minerais muito finas provenientes das geleiras. Quando a luz interage com essas partículas, a água ganha aquele aspecto azul esverdeado. O resultado parece perfeito demais para ser real, mas é completamente natural. Que o número 4 é ainda mais surreal: Caverna de Waitomo, Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, existem cavernas conhecidas por um espetáculo natural impressionante. No teto de algumas delas, vivem pequenos organismos bioluminescentes. Quando as luzes são reduzidas, eles criam pequenos pontos luminosos. O teto da caverna começa a parecer um céu cheio de estrelas. Imagine entrar em uma caverna completamente escura e olhar para cima. Em vez de encontrar apenas rocha, você vê milhares de pequenos pontos brilhando. É como se o céu noturno tivesse sido colocado dentro da Terra. E agora chegamos aos 3 últimos lugares. Cordilheira Arco-Íris, Taperu.
No Peru existe uma montanha conhecida mundialmente por suas cores. A Montanha das Sete Cores, ou Vinicunca. Suas encostas apresentam diferentes tonalidades. Vermelho, amarelo, verde e outras cores podem aparecer formando faixas. Essas cores estão relacionadas à composição mineral das camadas do terreno. Durante muito tempo, o local ficou escondido por neve e gelo em determinadas épocas. Com mudanças nas condições ambientais e maior exposição da região, suas cores passaram a chamar a atenção de visitantes do mundo inteiro. O resultado é uma montanha que parece ter sido pintada. Mas o segundo lugar consegue ser ainda mais estranho. Laguna Glaciar, Islândia. Na Islândia existe um lugar onde enormes blocos de gelo podem flutuar sobre uma lagoa, que é Jökulsárlón, uma famosa lagoa glacial. Grandes pedaços de gelo se desprendem de uma geleira e chegam à água. Alguns possuem tonalidades azuladas, outros apresentam áreas transparentes ou esbranquiçadas. O cenário muda constantemente. Um bloco de gelo pode estar em um determinado lugar hoje e desaparecer ou se deslocar depois. É uma paisagem que parece congelada no tempo, mas na realidade está sempre mudando. E finalmente chegamos ao número 1. Parque Nacional de Zhangjiajie, China. Imagine centenas de enormes pilares de pedra subindo em direção ao céu. Agora imagine nuvens passando entre eles. Parece uma cidade flutuante, mas estamos na China. O Parque Nacional de Zhangjiajie possui gigantescas formações rochosas verticais. Elas foram moldadas por processos geológicos e pela erosão ao longo de milhões de anos. Algumas torres chegam a centenas de metros de altura. Quando a neblina aparece entre as formações, a paisagem fica ainda mais surreal. É fácil entender por que tantas pessoas olham para fotografias do local e pensam que elas foram criadas por computador. Mas não. Essas montanhas existem e estão aqui, no nosso próprio planeta. Depois de conhecer esses 20 lugares, fica uma pergunta. Quantas paisagens incríveis ainda existem na Terra, que nós nem conhecemos? Nosso planeta possui desertos que parecem Marte, montanhas coloridas, lagos cor-de-rosa, cavernas que parecem galáxias, florestas que parecem de outro mundo e formações rochosas que levaram milhões de anos para serem criadas. A realidade é que, muitas vezes, a natureza consegue ser muito mais criativa do que qualquer computador. E talvez essa seja a parte mais impressionante de tudo. Porque esses lugares não são cenas de filmes, não são mundos virtuais, não são imagens criadas por inteligência artificial. Eles existem e estão espalhados pelos 4 cantos do nosso planeta. Se você gostou dessa viagem, deixe o seu like, inscreva-se no Mundo Secreto e ative as notificações. Porque aqui, você sempre vai descobrir algo que provavelmente nunca imaginou que existisse. Eu vejo você no próximo vídeo.